A vida às vezes nos prega peças cruéis. Uma doença incurável, a perda de alguém que amamos, uma crise financeira. O chão se abre sob nossos pés e nos perguntamos: por quê? Jó, um homem íntegro e temente a Deus, viu sua vida arruinada em um piscar de olhos. Seus amigos, buscando consolá-lo, acabam questionando sua fé e integridade. Mas será que o sofrimento é sempre sinal de erro? A tragédia é sempre símbolo da rejeição de Deus? Acompanhe comigo uma jornada profunda e emocionante pelo livro de Jó. Vamos explorar as palavras de Elifaz, o primeiro amigo a falar, e desvendar algumas camadas de significado por trás de seus conselhos. Prepare-se para perguntas com respostas difíceis e descobrir como a fé pode ser testada nos momentos de maior pressão em nossa vida. Afinal, quem nunca se sentiu como Jó, perdido ou perdida, em meio à dor e à incerteza? Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? No calor do deserto, Elifaz, amigo de Jó, rompe o silêncio. A cultura valorizava a sabedoria dos anciãos e Elifaz, provavelmente o mais velho, começa a falar. Elifaz reconhece as virtudes de Jó e diz que ele é um homem acostumado a fortalecer os outros. Mas a dor que Jó expressou perturbou Elifaz. E ele apela à experiência de Jó, questionando se o medo ou eimar pode ser justificado por quem já confortou tantos. A palavra eimar não é apenas medo, mas um terror que paralisa. Elifaz insinua que a fé de Jó deveria ser mais forte do que essa emoção. É uma conversa tensa, onde a cultura e a amizade se misturam à dor e à busca por sentido de ambas as partes. Normalmente, quando estamos feridos, uma das primeiras coisas que fazemos é nos fechar, nos isolar. Não queremos conversa com ninguém. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que o caminho deve ser o oposto. Quando Jesus está prestes a ir para o Getsêmani, antes da crucificação, ou seja, o pior momento da sua vida, ele leva consigo os seus 3 discípulos mais juntos, Pedro, Tiago e João. Jesus quer ter um momento de oração com os amigos e os leva. Antes de Elifaz começar a falar, ele pergunta: acaso alguém pode lhe dizer algumas palavras ou você vai ficar chateado? Especialmente em nossa cultura, isso é importante de ser notado. Nós precisamos estar abertos a ouvir outras pessoas, a ser confrontados, inclusive. Uma das formas de Deus fazer isso nos nossos dias é através da pregação dos nossos pastores, dos homens e mulheres de Deus que Ele estabelece sobre as nossas vidas. Nós estamos muitas vezes mal acostumados com pregações que só massageiam o ego, só diz que nós somos o melhor de Deus. Enfim, só ficam nos exaltando e não nos confrontam. As palavras dos amigos de Jó, embora em muitos momentos elas sejam reprováveis, mas nesse ponto nós precisamos estar atentos. Precisamos estar abertos ao confronto, à palavra do outro, à perspectiva do outro, que muitas vezes é quem vai nos tirar do buraco em que nós estamos. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Em Jó capítulo 4, versículos de 3 a 8, Elifaz continua seu discurso evocando a tradição oral hebraica, onde a experiência era a base do conhecimento. Ele relembra como Jó fortalecia os fracos com suas palavras. Mas agora Jó vacila e a palavra que ele usa aqui é titmanheimah.
uma palavra que dá a entender hesitação, perda de equilíbrio. Nas entrelinhas, ele questiona: acaso o medo lhe derrubou, Jó? O medo na cultura da época não era apenas uma emoção, mas uma força maligna. Ele faz lembrar Jó que os justos prosperam. Para isso, ele usa a palavra íquedo, significa ser apanhado, como se a desgraça de Jó fosse uma armadilha em que caíam os ímpios. É um discurso duro, mas enraizado na cultura e teologia da época. As palavras de Elifaz e dos outros amigos de Jó nos chocam hoje porque ela, em muitos casos, é oposta ao que nós sabemos da nova aliança revelada em Jesus. Mas quando nós estudamos o livro de Jó, nós precisamos ter em mente o contexto em que eles estavam inseridos. E eles não tinham o conhecimento de Deus que nós temos hoje. Na cabeça de Elifaz, não fazia sentido, com base nas suas experiências e com base na cultura em que ele estava inserido, com base na teologia da época, que o justo sofresse. Hoje sabemos que nem todo sofrimento é resultado de ações pessoais. Quer um exemplo? Em Lucas capítulo 13, versículos de 2 a 3 está escrito: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Uma tragédia havia sucedido a um grupo de galileus que vieram morrer de forma trágica. E aí algumas pessoas ficam admiradas, impactadas, pensando: o que eles podem ter feito de tão grave que morreram dessa forma? Jesus diz: nada. Não necessariamente eles fizeram nada, mas se vocês não se arrependerem, vocês viverão coisas piores. Ou seja, Jesus nos dá uma nova perspectiva do sofrimento. Um outro ponto muito importante a ser dito aqui é que a compreensão profunda da vontade de Deus requer muito mais do que suposições. Perceba que no versículo 8 Elifaz diz: pelo que tenho observado, o justo não sofre. Era com base na observação dele. Mas hoje eu e você vivemos não com base em suposições, mas com base no que está escrito. Eu vejo nesse ponto aqui muitos cristãos se perdendo, vivendo de forma confusa. Por isso é muito importante que você leia, entenda e pratique a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que têm dificuldade nesse sentido. Por isso, eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Nele, eu compartilho um método de estudo da Bíblia que certamente vai lhe ajudar a ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira mais informações sobre ele. Mas saiba, o sofrimento humano é complexo e nem sempre a conta é exata. No que se refere a sofrimento, nem sempre 2 mais 2 são 4. O que quero dizer? Quando falamos sobre sofrimento e tragédia humana, nem sempre acontece porque alguém pecou, alguém errou. Não necessariamente. Lembre, vivemos em um mundo caído. Vivemos em um mundo mau. E sobre isso, o sábio, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, ele diz o seguinte: Vi algo mais debaixo do sol. Os mais rápidos não vencem a corrida, nem os mais fortes vencem a guerra. Os sábios não têm comida. Os inteligentes não têm riquezas e os habilidosos não têm favores, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que o sábio está dizendo? Nem sempre, não necessariamente, os melhores vencerão. Ou na vida do justo sempre dará tudo certo, porque o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele chama de acaso à época, nós entendemos como os vários caminhos da soberania de Deus. Porque também o sábio não tinha o conhecimento de Deus que nós temos hoje. De uma forma ou de outra, quando abordamos o tema sofrimento humano, nós precisamos ter sabedoria, sensibilidade e discernimento, clamar a Deus por discernimento, para não passarmos da medida no que se refere ao aconselhamento ou à dor do outro. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem.
Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. O verdadeiro apoio, o amor sincero ao próximo, vem de entender suas necessidades. Ao longo da minha vida com Jesus, eu já vivi muitas coisas. E uma das coisas que eu vivi, presenciei, testemunhei várias vezes, é pessoas passarem do ponto no que se refere ao sofrimento do outro. Pessoas que se julgam mais espirituais, pessoas que se acham mais sábias, sempre apontando a situação do outro como uma tragédia vinda da parte de Deus por causa de pecado, enfim. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. As nossas atitudes, ao observar o sofrimento do próximo, não pode ser apenas sob a perspectiva da nossa própria vida, mas sob a perspectiva do outro também. Isso também é amar ao próximo como a nós mesmos, procurando nos colocar no lugar dele, sob sua perspectiva, sobre sua vivência. E quando aconselharmos, é importante que tenhamos amor, sentimento de amor. Jesus, ele é sensacional em tudo isso. A forma como ele conversa com a mulher adúltera, a forma como ele conversa com Zaqueu, a forma como ele trata o centurião romano, a forma como ele lida com o dirigente da sinagoga, a forma como Jesus se assenta e come com publicanos e pecadores, a maneira como Jesus se aproxima de Mateus e faz dele o seu apóstolo. Enfim, Jesus está sempre transitando entre pessoas indignas e trazendo elas para junto dele. Ele faz, no fundo, ele queria ajudar, mas as suas palavras atormentaram mais ainda o perturbado Jó. Que eu e você sejamos fonte de bênção. Que quando exortarmos o outro, façamos em amor, nos importando, desejando o seu bem, não querendo ser melhor do que ele. Vamos orar? Pai Santo, em meio às tempestades da vida, quando a dor nos assola e a dúvida nos aflige, clamamos por Tua presença consoladora. Dê a nós, Senhor, a sabedoria para ouvir os conselhos daqueles que nos amam, mesmo quando suas palavras soam duras aos nossos ouvidos. Que possamos discernir a verdade em meio às diferentes perspectivas, assim como Jó ouviu seus amigos com atenção, ainda que discordasse de suas conclusões. Fortalece nossa fé, Pai, para que não pereçamos em meio ao medo e à desesperança. Nós oramos ao Senhor dessa forma, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que Deus permite o sofrimento, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Me ajude a amar Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.